Opa, como é que vocês estão, meus vagabundinhos preferidos? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, não tem não, esqueci de avisar. Esse aqui é o último episódio dessa obra. Acaba aqui a primeira temporada. Agora a gente vai ter que esperar mais episódios dela. No futuro, quem sabe? Mas já sabe, né? Já deixa o botão aí pra mim. No episódio anterior, o que aconteceu no episódio anterior? O Prota finalmente conseguiu limpar aquele portal, mas com ele trouxe uma nova rainha que vai ficar com ele para ajudá-lo na sua missão de espalhar a fé dos deuses. E nesse momento os dois estão planejando erradicar todos os demônios para suas vinganças. Um ônibusinho derrapando e um garoto já vai descendo. Esse aqui é o Sorro da Academia de Caçadores, um classe A ainda. Seu amigo já vem lá atrás falando, vieram mais pessoas do que eu esperava, né? Esse eu já é, literalmente. E o Sorro falando, após ver aquilo, claro que era esperado. Alguns dias atrás, o Leon visitou a Academia de Caçadores, falando que em vez de soldados, eu vim encontrar projetos de cavaleiros. Eu vou ensiná-los técnicas de espada, técnicas de lança, hipismo e teologia. Aí o Jorginho já veio dizendo, nós somos especializados em arquearia. Prota na mesma hora já falou, você tá reprovado. Esse é o tipo de atitude de um soldado velho. De início, todos os estudantes reclamaram sobre a atitude arrogante e audaciosa do Leon. Mas quando ele começou a falar que se eles estudassem teologia, podia ensinar eles leis divinas simples, e começou a mostrar todo o seu poderzinho de fazer um foguinho na mão. E logo, com pouquinha magia, todos já ficaram de boca aberta e foram convencidos pelo seu poder esmagador. E o Jaé dizendo, nossa, aquilo foi uma surpresa, né? Sorro fala que ele deixa qualquer um usar magia. Atrás dele já vê uma garota falando, não é magia, nem dá pra chamar aquilo de magia. Essa aqui é a Xeon, mais uma caçadorinha. E o Jaé rindo dela, falando, você também tá aqui, né? Você estava bem furiosa por ser chamada de plebeia. A Xeon fala, como eu não poderia vir pra cá depois de ter visto isso? A Pantheon TV tem vídeos das leis divinas e dos portais flutuantes. E o Sorro falando, caramba, a Han também está aqui, né? E seu amigo já é falando, tu não é rico, por que tu tá usando esse lixo de celular? Mas o Sorro fala que é humilde, doou a maior parte pro orfanato. E o Jaé dizendo, tanto você quanto a Han estão trabalhando duro, ela está trabalhando no Panteão agora. E o Sorro pensando, sim, eu tenho certeza que ela está fazendo um bom trabalho, mas nessa hora a Han está colocando a sua roupa, o seu uniforme completo de empregada fofa e sexy. Ela ainda está sem acreditar que fez uma coisa dessa e sem entender nada, perguntando ao Sr. Spinner, tem certeza que isso tá certo? Sério? E o Sr. Spinner dizendo, usei um grande volume de dados, números não mentem, a taxa de confiabilidade da informação é de 99,99%. Você está questionando os dados? E a Han falando, não tô questionando não. Mas na frente deles já tá todos os alunos chegando pra ver. E o Sorro pensando, nossa, é a minha irmã mais velha. Vou fazer uma surpresinha pra ela. E a Han do lado de dentro, toda cagadinha de medo e nervosa, falando, caramba, é verdade, temos convidados. E o Sr. Spinner falando, convidados, eu vou recebê-los se você estiver ocupado. Já começa a usar seu poderzinho na porta para abrir. E já vai abrindo. E o Sorro todo felizinho vai aparecendo. E a Han toda envergonhada, vendo aquilo falando, caramba, ferrou. Oi pessoal, vocês devem ter vindo de longe, né? Uma longa jornada até aqui. E o Sorro falando, Nona, o que é que você tá vestindo? A Han falando, não, eu não estou vestindo isso porque eu quero. E o Sr. Spinner falando, pergunta, você está questionando os dados, hein? O nível de julgamento de uma matéria orgânica tão baixa que é me julgar agora. E o Prota foi chegando nesse mesmo momento, falando, que porra você tá vestindo? Muito puto da vida, fazendo uma grande careta, falando, sua impura,
vai se trocar agora mesmo, maligna? E ela dizendo sim, mas ficou muito irritadinha com o Sr. Spinner. E ele dizendo, hora da comida, né? Estagiário do segundo período, devo dar água salgada. E já vai indo embora, aproveita aquela situação. E o Proto tá lá, metendo a mijada nela. E o Sorro pensando, o reencontro com a sua respeitada irmã foi o pior que ele poderia ter. Enquanto isso, na Ilha Jeju, um portal vermelho. Mais uma vez, hein? Parece o que? O Beerus tá aí? O Beerus, a do Moicano, já fica falando, você comprou a passagem de avião pro amanhecer. Assim que o dinheiro foi mencionado, ganancioso como sempre, não é? E o irmão dela dizendo, querida irmãzinha, as finanças da nossa guilda não estão melhores do que você. Você sabe disso. Tivemos tudo tomado de nós no portal de Cheongju. Temos que compensar isso de alguma forma. Eles são da guilda Leão Dourado, o Huang e a sua irmãzinha. Mas é aí, ele já vem aparecendo uma pessoa de cabelo vermelho. E o Huang falando, olha quem é, você desapareceu após o incidente de chantagem do governo. Você foi escolhido para essa missão em Yong, fala pra mim. E o Yong todo enraivadinho, falando, pelo menos eu não tive que presenciar a morte de nenhum membro da minha guilda, né, seu otário? E os dois ficam rindo, mas muito putinhos da vida. O Huang pergunta, o pagamento vai ser 50-50, né? E o Yong falando, que besteira é essa? É óbvio que você nem vai trabalhar tanto assim. E o Huang reclamando, falou, quem mais vai te ajudar então? Não é, caçador traidor? E o Yong todo bravio, falando, cruza a linha, caralho, só porque eu queria mais dinheiro? E ficam discutindo, comprem a sua carne vocês mesmos e não fazem uma divisão. E a irmã Huang falando, que idiota, eles são crianças, qual é a razão disso? Mas aí que uma pessoa já aparece atrás dela, falando, realmente, né, parece que isso. E a Huang irmã falando, por favor, avise quando estiver se aproximando, porra, é um fantasma, é? E a Yuri dizendo, você deveria parar de xingar, minha parceira, você xinga muito. Fala, todos estão reunidos aqui. Antes da dungeon quebrar pelo menos 3 caçadores de rank S e um quase rank S. Isso deve ser o suficiente para concluir o portal rank S negro inferior. Isso com certeza deve bastar. Mas do lado de dentro, o Yong já fica todo nervosinho. Na frente dele, vários corpos jogados e uma perninha toda grossinha na sua frente. E a pessoa de lá tá falando, vocês tentaram salvar esses insetos malignos na frente de mim, Geovric, né? Eu sou o honrado cavaleiro templário de Leonhard, Geovric. Eu irei conceder a punição divina a vocês. A missão é salvar os soldados derrotados. A condição de conclusão, derrotar o Geovric, o Magnífico. E o Huang todo nervoso pensando, ué, que merda é essa que tá acontecendo aqui? E o Geovric lá falando, vocês são os forasteiros de merda. Vou perguntar mais uma vez, por que vocês atacaram o exército real, malditos? O que meu martelo de guerra fará em seguida depende da resposta de vocês. E a irmã Huang falando, que diabos esse cabeça de lado tá falando? E o Yong fala, calma, calma, parece que tem um mal entendido. O cavaleiro ali nos atacou primeiro, por isso não tivemos escolha a não ser nos defender. Mas o soldado se defendendo, falando, o que, seu mercenário de merda? Mas é aí que o cavaleiro Geovric fala, Delinho, eu te avisei que a sua impaciência lhe causaria a ruína. Como você usa sujar o nome da deusa com as suas ações imprudentes, hein? E o Delinho pedindo desculpa, falando, eu sinto muito, forasteiros. Peço desculpa pela atitude do Delinho antes. E o Yong dizendo, não, eu fico feliz que o mal entendido foi resolvido. E fica pensando, ele é mais fácil de se lidar do que eu esperava. As coisas vão ser bem tranquilas, né? E o Geovric dizendo, peraí, mas entretanto, um mercenário inferior matar 6 soldados do reino é um pecado severo. Vejamos, já que 6 do meu lado faleceram, eu vou matar 6 do lado de vocês também. Nada mais justo que isso. E o pessoal da escola continua seguindo a Han. E o Jaé pensando, ué, isso é só a zona rural, não tem nenhuma instalação moderna ou sala médica. E por que tem tantas pessoas bebendo só água na cafeteira? Cadê o café? E a Han falando, finalmente chegamos, meus parceiros. E o Jaé todo irritado, falando, que merda é essa?
esse é o lugar de treinamento dos soldados. Os soldados estão lá na porrada. Bate, bate, otário. E o Jiraiya falando, eu tô vendo certo mesmo ou eu tô sonhando? E a Han fala, é treinamento. Eles ficam perguntando, isso é mesmo treinamento? Tem alguma coisa meio errada. A Han fala que tem um significado profundo por trás disso. Todos vocês podem experienciar. Acho que Sua Majestade disse que o manual de treinamento para os cavaleiros é um pouco diferente. Vocês são muito sortudos, né? Vocês são sortudos. E o Prota já aparece falando, opa, vocês finalmente chegaram. E a Han dizendo, Vossa Majestade, tudo bem? O Prota fala que hoje temos estudantes visitando para ver se eles querem entrar no meu exército. Parem seus treinos e se sentem agora mesmo. A Han, na mesma hora, já vai preparando uma almofadinha, falando, Vossa Majestade, se sente aqui. E o Prota fala, Han, você vai ficar com os estudantes. Você precisa começar a se preparar para se tornar uma cavaleira de missão também. Mire no mais alto um pouco. E ela fica sem entender, mas fala sim, Vossa Majestade. E já vai para lá com eles. E o Prota dizendo, então, agora vamos começar. Eu vou escolher os mais talentosos entre vocês para serem os meus discípulos. Aqueles que foram escolhidos serão treinados por mim. Isso vai ser uma grande honra para vocês. O Sorro ia querer falar, mas a Han impede ele. Fala, Sorro, nunca seja rude com a Sua Majestade. Tô te falando isso porque estou preocupada com você. E o Sorro fica pensando, o que será que ela quis dizer? Prota fala que vai dar uma olhada em todas as suas habilidades. Pessoal, ergam suas espadas e me ataquem agora mesmo. O tempo limite é de certo, até o último de vocês cair. Eu tenho Santo Grau, então não precisam se preocupar com os ferimentos. Podem todo mundo vir pra cima, meus parceiros. Tem uns 40 de vocês. Eu ficaria feliz se ao menos um de vocês conseguisse me acertar. A Han já fica dizendo, pessoal, ataca! E o Prota tá lá com um sorrisão maligno na sua cara. E um Jorginho que tava distraído já vai preparando um peteleco na cara dele, falando, oi meu chapa, primeiro vai ser você. E acerta uma petelecada em cheio na cara dele. Digamos que ele fica com um calombão. E o Prota tá dizendo, peguem suas armas ou vocês vão tomar. Agora mesmo, todos venham pra cima. Depois de um tempo, todo mundo já ganha um galinho na cabeça. Até o Sorro fica lá, sem entender nada, falando, que porra é essa, né? E o Prota tá dizendo, todos vocês têm um longo caminho pela frente. Achei que estariam ao menos no nível de um cavaleiro errante. E o Sorro perguntando, nós hesitamos? O Jiraiya fala que sim, de início estava relutante, mas depois dei tudo de mim. E a Han jogada também fala, ele é forte demais. Sinto como se estivesse lutando contra um boss. Não havia uma sequer abertura, mesmo com eles atacando junto. Até quando viam pelo ladinho falando, toma esse golpe, otário. Mas ele era muito rápido, conseguia pegar na espada de um e desviar do outro. E ainda batia eles no chão, para eles ficarem no local de fala. E a Han ainda vinha pelas costinhas, preparando seu golpinho de fogo, mesmo nervosinha, e fazendo sua explosão de foguinho. Não adiantava de nada, o Prota continuava segurando todas as espadas pelo cabo, até quando alguém se aproveitava de uma brecha nas suas costas. Ele se virava falando nada mal, mesmo assim não foi suficiente. Fala que parece que vocês já se recuperaram o suficiente. Eu vou continuar com a minha explicação. O treinamento de um soldado é simples, forcem seus corpos sem parar e é isso, mas é diferente para um cavaleiro. O grupo 1 que resistiu até o fim vai precisar alcançar o nível de um cavaleiro do reino. O resto precisa melhorar pelo menos um nível também. E a Xeondes eu não entendo muito bem os seus padrões, Vossa Majestade. Prota fala que no meu reino, os cavaleiros são categorizados em 5 níveis. O primeiro, um cavaleiro errante que ainda vai ser nomeado. Cavaleiros do reino que se provam e são nomeados. E cavaleiros de guerra que comandam esses cavaleiros. Os próximos são os cavaleiros de missão, aqueles que vagam por aí procurando missões de Deus e deixam tudo para trás. Você precisa se preparar para vagar por décadas. Eu também tive que embarcar nessa jornada. Recebi e completei a missão da deusa Ariana. Foi assim que me tornei um cavaleiro templário. E o Sorro falando, Vossa Majestade, então um cavaleiro templário é o mais alto nível? Prota fala, bom, eu acho que eu deveria explicar. Um guardião do grau. Esse é o título dado ao cavaleiro templário que sucede
o rei de Dracônia. Tentar possuir esse título significa que você está desafiando a minha realeza. É claro, qualquer desafiante será morto na hora. Tenha isso em mente, seu bando de otário. Mas essa é a única vez que poderão me desafiar. Meus poderes foram enfraquecidos e eu estou mais para um cavaleiro templário agora. E os reis se perguntando como isso está fraco, tá maluco? E o Jair falando, vossa majestade, o quão forte é um cavaleiro templário então? E o Prota fica pensando, a força de um cavaleiro templário, né? Como eu posso dizer? Do outro lado do portal, o pessoal tudo jogado no chão. O Wang lá, de boca aberta, falando, caramba, que porra foi essa? E o Geovric falando, seria difícil pra vocês entenderem, né? Seus fracotes de merda. Depois de ter tomado aquela surra, a irmã Huang já vai acordando, falando, credo. Parece que minha cabeça vai explodir, né? Porque eu estava inconsciente até agora. Não consigo me lembrar de nada. Mas é aí que uma pessoa já vem chegando, falando, nossa, você acordou, minha parceira. E ela fica perguntando quem é você. E a garota se apresenta falando, meu nome é Ryuji, da tribo dos lenhadores, herói. E a irmã Huang perguntando, herói? Como assim? A Ryuji fala, isso mesmo, você nos defendeu da tropa impiedosa do reino. E o Huang, já cheguei aí, irmã, ainda estamos no mundo do vivo, né? Parece que não faleceu. Fala, acho que consegui sacudir alguns. E a irmã Huang perguntando, sacudi-los? Minha mente está toda em branco, eu não lembro de nada. Ele pergunta do que ela ainda lembra um pouco. Ela fala que se lembra do chão pulverizado, escapando de algum jeito sem entender nada. O Wang fala, então você perdeu a memória de um dia inteiro, mas é compreensível. Depois da magia falhar, nós demos um jeito de escapar. Os soldados inimigos estavam a pé, então era difícil para eles não perseguirem. Mas aquele monstro era um maluco. Eles nos perseguiu incansavelmente e foi aí que a tribo dos lenhadores nos ajudou. Ela foi acertada por um martelo enquanto lutava com aquela coisa. Manda ela ser grata, ela estava à beira da morte por 2 dias. E essa xamã aqui salvou sua vida. E a irmã Huang falou que 2 dias estavam curandeiros nesse período todo. Huang fala que eles não conseguiram se recuperar por algum motivo. A Ryuji fala que o Geovric, o cavaleiro templário, pode amaldiçoar os outros, evitando que eles se curem. Ele usa os poderes de cura e regeneração no sentido oposto. Assim que toca no braço dela, elas têm umas marcas falando que gravou essa magia nela para que ela possa se curar. Essas marcas aceleram a sua recuperação. Aparentemente, é umas habilidades únicas das tribos locais, em que cada marca tem um efeito específico. Eles ficam falando sério. Que bom, né, que tem essa marca. Mas ficam dizendo que em breve vão ter uma reunião. Todos eles já ficam reunidos com Kratos da Deep Web aqui. Esse é o chefe da tribo, o Beldinho. Falando, eles esfolaram nossos camaradas, executaram de maneiras horríveis. Nós ficamos e resistimos a eles esse tempo todo. E 3 das nossas tribos foram aniquiladas. Eventualmente, nós pedimos ajuda aos deuses como resultado. Vocês, heróis, responderam ao nosso chamado. O Wang falou que aquele cara era forte pra cacete. A Yuri falou, nós tínhamos 3 caçadores de rank S e um time de 150 pessoas. O Geovric tem uma armadura que pode aguentar o avanço de um búfalo gigante. E a habilidade regenerativos que podem curar até carne carbonizada. Seu exército ganha poderes similares enquanto ele estiver vivo. E o Yong falando, a única coisa que funcionava nele era a bracedeira dela. A irmã Yong fala que sim, a minha bracedeira foi feita para penetrar armaduras. Devemos pegar alguns itens que perfuram armaduras? E a Ryuji perguntando, como assim itens que perfuram? A irmã Wang falando, tipo que ignora a defesa, sabe? A Ryuji fala, nossa marcação molar da tribo tem um efeito similar também. Eles têm o efeito de aumentar a penetração em 35%. O Yong falando, nossa, isso é incrível, né? Com isso, nós temos uma chance contra aquele monstro com a marquinha na mão. O Gildi falando, parece que as preparações estão feitas, heróis. Por favor, nos ajudem. Se pudermos ajudá-los, nós faremos tudo o que for possível com vocês. Um cavalo branco, mais um carpeado. Isso fica no rancho na ilha Jeju. Após testar e treinar os cadetes da academia,
o Léo levou eles para um rancho na ilha Jeju. E o Jair falando, nossa, essa é a primeira vez vendo um cavalo. É aí que uma pessoa já vai aparecendo, falando, Vossa Majestade, você chegou, né? E o Prota tá falando, que belos cavalos você tem aqui. Obrigado por nos acomodar em um período tão curto de tempo. Você deve ter ouvido, eu estou aqui por um cavalo de guerra. E o cara do cavalo falando, que honra. O plantel reprodutor é de primeira linha, apresentado linhagem renomada de cavalos de corrida. O Prota fala, certo, um cavalo só é tão bom quando a linhagem anterior também é boa. Eu vou dar uma olhada, agora todo mundo me ouça. Para um cavaleiro, um cavalo é um companheiro de vida. É crucial que vocês se liguem com seu cavalo e andem como um só. Fica todo felizinho olhando para os cavalos. Fala agora, se aproximem de um cavalo que gostem e tentem fazer uma conexão com ele. Então cavalguem. Os dois primeiros já saem correndo, falando, ei, vou pegar um cavalão. E o Prota dizendo, estou contando com seu suporte. Me ajude, parceiro. E o fazendeiro falando que vai fazer o seu melhor. A Beatriz já vem aparecendo, falando, nossa, tem muitos cavalos aqui, né? E a Han tá lá, só que agora com uma roupa de empregado um pouco melhor. E o Prota tá falando, obrigado a rainha por concordar em me encontrar com um aviso tão repentino. E a Beatriz falando, minha majestade convidou, como eu poderia recusar? O Prota fala, posso ter a honra de um auxiliar nobre dama com você. Ela aceita. E a Han tá lá vendo aquela baboseira sem entender porra nenhuma. No centro do rancho, os cavalos continuam lá comendo a graminha, falando, nossa, que grama gostosa. A Beatriz fica falando, bem, eles são bem decentes, né? Prota pergunta se ela quer ajuda pra escolher. Ela fala que sim, poderia me recomendar um, Vossa Majestade. Prota pergunta o que ela acha daquele corcel pretão e grandão ali. Ele manda a Han também escolher um pra ela. Ela fica analisando, falando, aquele branquinho parece bom. Prota fala, aquele cavalo amarelo é resistente e musculoso, escolha aquele. Ele não deixa ela escolher. A Han fica falando, ele parece adorável de perto, mas toda nervosa. E o Prota olhando, falando, cavalo safado, sai da frente, mulher, não me atrapalha não. Já vai na direção de quem? Da Beatriz, falando, jovem dama, permita-me ajudar a subir no seu cavalo. E já coloca ela em cima do seu cavalão preto, enquanto o cavalo da Han já tá lá mastigando seu cabelinho. E uma pessoa já vem gritando, Vossa Majestade. E o Prota pergunta, que esse barulho todo aí, parceiro? E o Ken já mostra o celular, falando que é uma ligação de emergência do presidente, uma chamada urgente. Por favor, atenda. E o presidente já vai falando, saudações, majestade, espero que esteja bem, aqui sou eu. E o Prota pergunta, qual é o problema, meu parceiro, fala aí. O presidente fala, Vossa Majestade, eu gostaria de pedir por sua assistência, parece que haverá uma quebra de dungeon em breve. Prota fala, auxiliar não é minha responsabilidade, não estou aqui para limpar sua bagunça. O presidente fala que é claro, entretanto, eu liguei porque achei que isso talvez chamasse sua atenção, sobre a deusa da vida e da abundância, aquele que se diz ser um cavaleiro dela, é o chefe do próximo portal que vai quebrar. Depois de saber de uma coisa dessa, todo mundo já vai entrando com seu cavalinho dentro do portal. E a Han nervosa falando, caramba, que diabos é isso? Na frente deles tem umas pessoas penduradas no pau grosso. E ela fica dizendo, nossa, isso é cruel demais. E eles continuam andando pela cidade toda destruída com seu cavalinho. E o Prota vai apenas analisando, falando, nossa, tem várias coisas ali, né? E o presidente da associação falando antes, ele é um dos sobreviventes desse portal. E tá lá o Jorginho jogado, falando, ele está sedado por enquanto. Se você esperar um pouco mais, ele vai falar. E o Prota falando, não há necessidade pra fazer isso não, parceiro. A Beatriz fala que está na minha hora de agir. O Prota fala que vai deixar tudo com ela. Ela já começa a usar o seu poderzinho de magia. Prota fala que não há dificuldade nisso. Cria um novo espaço nos sonhos dele, pois o criador do mundo que andava em círculos dentro do portão era sem dúvidas você. E ela fica lá, usando todo o seu poderzinho. Fala, um cavaleiro com um martelo de guerra. Ele se diz ser um cavaleiro abençoado pela deusa da vida e fertilidade. Prota pergunta se ela consegue me dizer o nome desse cavaleiro. A Beatriz fala que o nome desse cavaleiro é o Geovric. Parece que ele se refere a si mesmo como Majestade Geovric. Lá dentro de novo, a Beatriz dizendo, muito tempo se passou desde que os campos de extermínio foram feitos. Você acha que eles eram caçadores
Pronto, fala aqui pela aparência, não acho que seja isso. Após porem em prática as suas técnicas de queimada, eles mataram todo mundo. Eles não tinham a intenção de deixar para trás uma semente sequer nessa terra. A Beatriz fala que ele parece reconhecer muito bem uma coisa dessa. Prota diz que fez algo similar enquanto matava os orcs. Já faz um bom tempo, desde que eles terminaram aqui. Se seguirmos os traços, vamos descobrir o que está acontecendo nesse local. Já saem correndo, falando: todo mundo vem comigo. A Beatriz já vem perguntando: Vossa Majestade, você parece estar com um pouco de pressa, né? Tem algo acontecendo. Prota fala que parece que foi desconsiderável, não é mesmo? Como eu disse, habilidades incompletas são perigosas. Por que um cavaleiro templário estaria aqui? A Beatriz fala: Cavaleiro Templário, você está falando do Geovric? O fato de Demera ter nomeado o Sr. Geovric, ele era um cavaleiro templário 3 gerações antes da minha. Suas artes marciais foram passadas para a minha geração. 800 anos atrás, o Sr. Geovric foi descrito como se tivesse ascendido para o céu, enquanto se preparava para caçar uma tribo selvagem. E a Han pensando: ascendido ao céu? Significa que ele morreu, será que é isso? Mas como ele pensava, o Sr. Geovric não foi para o paraíso. Um cavaleiro templário é um santo que naturalmente recebe o amor de Deus, mas sua alma não foi o aceita. E a Beatriz falando: mas como isso pode acontecer? Prota fala que rastreou a energia do item sagrado, mas não conseguiu achar ele ou suas tropas em local nenhum. Eu tenho 3 teorias. A primeira, o Sr. Geovric está vivo. Segunda, ele perdeu sua alma e o seu caminho. Ou por fim, ele acabou mudando de lado e virou um inimigo. Isso é um assunto envolvendo um cavaleiro templário com superpoderes. Se houver uma batalha, ela não será no reino dos mortais. Em todo caso, conforme formos entrando nesse portal, nós conseguiremos tirar limpo toda essa história. Mais na frente, mais uma vez, ele encontra vários corpos amarrados. E o Prota fica lá analisando, falando: foi bem feito, né? Botaram até uma pedrinha no chão. Mas quanta atrocidade eles fizeram. Isso é totalmente inaceitável. Esses criminosos nojentos merecem ser mortos. E a Han pensando: Sua Majestade se enfurece com essas coisas também, né? Como esperado, ele pode ser um pouco estranho, mas ele é uma pessoa justa. Prota fala: Han, e o resto do soldado me escutem bem. Não importa o que aconteça daqui pra frente, vocês só precisam me seguir. Não confie em seus olhos ou mente. Todo mundo entendeu? Eles ficam dizendo: sim, Majestade, pode deixar. Ele fala logo: me sigam, vamos andando, porque eu acho que eles estão um pouquinho próximo da gente. E os cavaleiros lá tudo louco, falando: matem todos, não deixem nenhum deles vivos. E a Han vendo a cidade pegando fogo, falando: caramba, olha isso, Majestade. É uma vila e ela tá pegando fogo. Eles claramente estão atacando os aldeões. E o Prota tá muito puto, falando: o quê? Não acredito. Esses malditos vermes desgraçados. Forças aliadas estão em perigo. Todo mundo avancem. E a Han falando: Vossa Majestade, ele está tão furioso. Ele não consegue tolerar pessoas assassinando outras sem pudor, não é? E o Prota continua indo. E o pessoal lá atrás falando: ele é rápido demais. Não vamos conseguir acompanhar ele. Isso mostra o quão furioso ele está. Assim como naquela vez que ele cruzou com os orcs vagabundo. E a Han fica pensando: peraí, assim que ele cruzou com os orcs? E o Prota já vai indo muito puto, preparando sua lancinha, uma cara toda cheia de ódio. E a Han falando: sem chance, ele não vai fazer uma coisa dessa, né? E o pessoal continua lutando, espada para um lado, espada para o outro. E aí o Judia aqui também no meio, falando: o quê? O que tá vindo ali, parceiro? Quando ele olha pro lado, já vê um cavalo bolado e uma lançona na sua cara. E o Prota gritando: glória aos Leonhart e Draconia. E a Han falando: Vossa Majestade. Todo mundo é mandado pra cima. E o Prota falando: que eu vou matar todos vocês. E a Han perguntando: mas essa era a mesma direção certa? E o local lá todo continua brilhando, com várias fumacinhas. E a Han nervosa perguntando: Vossa Majestade tá bem? As pessoas tudo jogadas no chão. E o Prota falando: seus insetos, eu nem quero ouvir suas vozes. E continuava furando todo mundo que tava jogado. Uma cara maligna falando para a próxima presa: vamos, hein? Stallion, vamos caçá-los. E a Han falando: o quê?
Ele ficou louco, o que tá acontecendo? Fica toda nervosinha, falando isso não é acreditável. Ele está do lado dos soldados, porque ele tá fazendo isso? E o Prota tá furando todo mundo. E ela dizendo, isso é errado, eu preciso dar um jeito de pará-lo. E a Beatriz fala, calma, senhorita Han, espere um pouco. Acredito que a sua majestade, ele tem seus motivos para fazer isso. E o Prota lá, dando uma risada maligna, dizendo, morram, seus vermes desgraçados. Já consegui 5, hein? Um novo recorde. Vou continuar furando todos, um por um. E a Han perguntando, tem certeza que ele está agindo apenas por ressentimento? A Beatriz fala que ele só tá sendo um pouco animado demais. E o Jaé perguntando, acho que não temos escolhas. Não seríamos capazes de pará-lo mesmo se quisessem. E a Han falando, mesmo assim, o motivo deles não intervirem, mesmo presenciando aquela cena cruel, não foi porque eles não tinham senso de justiça. Bom, aquelas pessoas são falsas. Os NPCs do portal são todos falsos, criados a partir da memória do passado, excluindo alguns poucos que são sobreviventes. Os monstros e NPCs dentro dos portais não são nada além de resto de memória de algum incidente que aconteceu no passado. Portanto, se eles forem massacrados ou não para execução, isso não é considerado um pecado. E o Prota tá muito puto, falando, eu não vou deixar nenhum de vocês vivos. Morram miseravelmente sofrendo dor, malditos. E as pessoas ficam tudo lá jogadinha. E os cavaleiros já vêm todos chegando. E o Prota se reunindo lá. Ele, a Beatriz e todo mundo. É que um deles já tira o capacetinho. O Delion já se curva, falando, eu cumprimento o Cavaleiro Templário, o Santo Vivo. Prota fala, todo mundo se erga, ainda estamos no campo de batalha. Ele se apresenta de novo, falando, eu me chamo Vendelick, já mudou o nome do cara, antes era Dolin, o irmão do Lorde Vendelick e afiliado com os Cavaleiros do Amanhecer Labone. O Prota tá falando, Vendelick, né? Essa é a cidade de Lanquil, seu irmão era o Lorde. Vendelick fala que foi o único talento para cavaleiro reconhecido. Prota fala que falta ele embarcar na sua jornada ainda, né? O Vendelick fala que sim. E o Prota fica pensando, eu não lembro desse nome ainda, hein? Vendelick. Se ele tivesse se tornado um cavaleiro templário, eu teria encontrado ele no paraíso. Isso deve significar que ele falhou em sua missão, ou morreu nesse ataque. Não reconheço nenhuma dessas faces. Esses honrados cavaleiros devem ter falhado em escrever os seus nomes na história. Falo, me chamo Leon Draconia. Eu sou o Lorde de Draconia e o regente de Leonarte, como apontado pela deusa da luz e justiça Ariana. E o Vendelick falando, você é envolvido pela presença da gloriosa luz sagrada. Isso é uma piada? E o Prota tá falando, piada? Que tipo de cavaleiro fingiria ser o rei de Draconia, hein? E a Han pensando, na era deles, o rei de Leonarte deve ter sido outra pessoa. Mas, na mesma hora o Vendelick fala, eu confio em vocês. E a Han perguntando, já tá confiando assim tão rápido? O Prota fala, cavaleiros, pelo que eu sei, vocês estão aqui para atacar os bárbaros. Estou correto? O Vendelick fala que sim. É isso mesmo, majestade. O Prota fala que eu estou correto em dizer que o cavaleiro de guerra daqui é o cavaleiro templário da vida e da fertilidade. O senhor Geovric, certo? O Vendelick fala, sim, é ele mesmo. O Prota fala que precisa encontrar com ele urgentemente. Onde é que ele está? Esse grupo de caça remanescente, considerando o motivo do esfolamento dessas pessoas, as coisas que aconteceram aqui, eu preciso saber por que dessas coisas. Mas é aí que o Jorginho já aparece, falando que o senhor Geovric está atualmente a caminho para lutar contra os bárbaros. E o Vendelick falando, ele irá em breve massacrar todos aqueles vermes malditos. E o Prota tá falando, certo, tô entendendo, né? O Cavaleiro Templário Geovric vai passar por um incidente nesta guerra, só pode ser isso. Uma basezinha continua aqui, toda cheia do pau. Tem pau pontudo, pau grosso. Tem gente que fica fazendo vigia em cima dos pau para não deixar ninguém chegar. E os cavaleiros tudo reunido mais uma vez, falando, nós voltamos, otário. O líder dos inimigos está aqui pessoalmente. O Geovric já vem descendo no seu cavalinho de asas. E os cavaleiros tudo lá com a sua relancinha falando, é guerra, parceiro. A irmã Huang falando, você tem certeza que isso é um portal vermelho? A dificuldade dele parece mais de um preto. A Yuri fala que ainda é possível completar. Todas as tribos nessa área se uniram porque saímos para ir atacando eles. Mas ainda tem mais do que eles aqui. E temos essa marca também que dá várias coisas pra gente. Esse selo é algo que você pode receber.
se adorar os deuses bestiais que as tribos daqui adoram. Deve ser possível, com isso nós poderemos conseguir. E o Geovrik falando, são os mercenários que sobreviveram da última vez. Eles podem ser inferiores, mas eu os deixei vivos por misericórdia. O que estão fazendo aqui? E o Yong falando, estamos fazendo aqui o que, parceiro? Nos preparando para derrotar você. A condição para fechar esse portal é derrotar o Geovrik, afinal. Ele fica falando, eu vou dar a vocês só mais uma chance. Larguem suas armas e vazem daqui. Você não possui nenhum grande pecado ainda. O Yong pensando, pecado? Você não está em posição de falar sobre o pecado. Você espola pessoas vivas e o executa. Existe justiça em nem poupar as crianças ou idosos. O Geovrik já pega o seu martelão do Thor, falando, eu, Geovrik, não fiz nada de errado e não tenho nada para me envergonhar. Todas as minhas ações são justas. Vocês que cruzaram a linha, vocês receberão a punição divina. E a Hildir falando, guerreiro, por favor vai lá. E o Yong dizendo, usem as defesas suas. Isso não é algo que ele pode usar com frequência, tenho certeza. Se bloquearmos apenas uma vez, pode dar certo. Mas em cima deles já tem uma grande bolotona verde se formando. Aqueles que juraram proteger o reino e deixaram seus destinos para os deuses. Aquela fé inabalável está sendo concentrada em apenas um ponto. Nós, os cavaleiros do reino que obedecem os honrados cavaleiros templários, damos o nosso poder para dizimar todo o mal. E o Geovrik voando no seu pombo de asas perante a glória dos deuses reais. Ajoelhem-se, seus merdas. No momento em que aquele milagre é manifestado na realidade, um grande golpe já é mandado no meio do chão. Aqueles que são escolhidos pelos deuses, o poder é dado aos cavaleiros que transcenderam como os santos pela deusa da luz e da justiça, que zela por cada cavaleiro. Punição divina é o nome daquele golpe. Uma lei divina usada por um cavaleiro da ordem. Ela depende de qual deus o cavaleiro templário serve. Mas para os cavaleiros templários da vida e da fertilidade, ela destrói toda a terra. E o Yong dizendo, caralho, não pode ser verdade. E a irmã Wang perguntando, que diabos foi aquilo? O que é aquilo? E o Wang falando, caramba, aquele ataque evaporou 3.000 guerreiros canibais. Acho que precisamos agradecer que a gente não foi no meio junto com eles, né? Que sorte, parceiros. Aquele cara, será que ele é humano? Não podemos ganhar contra uma coisa daquela. E o Geovrik falando, minha deusa, por favor nos proteja em todas as terras que pisarmos. Para aqueles que perderam no caminho do mal, por favor dê a eles a chance de serem purificados. Morram, seus pagões desgraçados. E o Yong todo cagadinho de medo, falando, caramba, que merda é essa? E a batalha começa de novo, falando, guerreiros, segurem eles, peguem os da frente, cerquem eles, ainda temos o poder, estamos em maior número. E os Geovrikzinhos vindo lá, todo mundo com a sua lança. A porradaria vai começar agora mesmo. Já tenta meter um golpezinho pelo lado, mas é claro que não adianta, já é defendido facilmente com um escudinho apenas. E ele dizendo, um mero mercenário é forte desse jeito, ou é por causa da marca dos pagões que está marcada em você? Fala pra mim. Os caçadores ignoraram uma única coisa, eles podem não ter percorrido o caminho honrado em direção dos deuses, mas eles ainda são heróis honrados que viajaram por todo o continente em uma tentativa de provar o seu valor. Fala contra esse lixo como esse. Desçam dos seus cavalos, cavaleiros. Entre em formação, cavaleiros imperial do reino. Por décadas, eles empunharam suas espadas. Um cavaleiro que poderia se orgulhar das suas conquistas, provavelmente teve uns 100 anos de experiência. Guerreiros que tinham massacrado as bestas verdes e os pagões malditos, e ainda impediram a invasão de forasteiros. Eles tinham muita experiência contra bestas que eram fortes. Já fica dizendo glória ao panteão, hein, parceiros? E o Wang falando, os soldados da retaguarda estão vindo também. Nós seremos completamente destruídos. Se quisermos fugir, essa vai ser a nossa única chance. E a irmã Wang pensando, como assim fugir? O Wang fala que não podemos fazer nada contra um grupo de cavaleiro, muito menos contra aquele chefe. Só nós não vai resolver uma coisa dessa. E o Wang falando, se conseguirmos a ajuda de outra guilda top 10, mas a quebra de dungeon irá ocorrer antes de conseguirmos a ajuda de qualquer pessoa. O Wang fala que tem um jeito de acabar com isso suavemente, com a Ariana,
a deusa da luz e da justiça, Demera, da vida e da fertilidade. Pergunta se eles já ouviram falar de algum nome desses. O Young fala, não sou muito interessado em religião. O que o portal tem a ver com uma coisa dessa? O Wang fala, o rei de Dracônia. Nunca ouviu falar dele e nunca viram o canal dele. Acha que ele é o reino desse portal. Eu senti que algo estava errado quando eu ouvi falar em algo sobre Cavaleiros de Deus, ou coisa do tipo. O Young pensando, se aquele rei dos cavaleiros é do mesmo lugar que esses caras, então será melhor a gente recuar agora mesmo. A Ryuji já aparece falando, guerreirinho, como é que é a história? Vocês estão indo embora? Vocês vão mesmo nos abandonar? Young fala, nós iremos te trazer ajuda. Por enquanto, precisamos recuar. Não tem mais sentido do que bater papo com o NPC de merda. Diga aos outros membros da guilda que estamos recuando agora mesmo. Precisamos sair logo desse portal. E a Ryuji já começa a ficar murmurando, falando, então, os monstros não serão derrotados dessa vez de novo, não é? Nenhuma vez. A sua espécie conseguiu fechar esse portal, seus desgraçados. Suas criaturas nojentas de merda, todas se mordendo. E o Young perguntando, o que você tá fazendo? E a Ryuji falando, eu vou ter que tentar tudo de novo, né? Embora ele fique descontente com o que eu vou fazer. A culpa é de vocês por não serem bons o suficiente, seus otários. Já começa a dar uma estraladinha de dedo e liberar todo o seu poderzinho. O Cavaleiro Templário já fica lá falando, eles estão usando magia negra. Todo mundo se prepara, parceiro. E as pessoas que estavam no chão com a marca já começam a ficar cuspindo sangue. Já começam a ficar se transformando. E o Careca dizendo, o grande Deus Fera está abençoando todo mundo. Nós iremos ser abençoados em breve também. Todo mundo já começa a virar monstro. E o Young perguntando, o que você fez? A Ryuji fala, meu Deus, guerreiros, não há motivos para resistir isso. Essa marca é relativamente nova, mas é só questão de tempo. Agora, minhas criancinhas, vocês estão sendo controlados. Matem todos esses cavaleiros de merda. Precisamos começar mais uma vez. Caramba, hein? Passamos por tantos mundos, mas ninguém conseguiu matar esses caras ainda. E o Geovrik lá, então era isso, né, sua vadia? Nós já eliminamos várias pessoas e era você destruindo os outros mundos. E o pessoal, o monstro, continua atacando, falando, vem pra cima. E o Geovrik só na dele, falando, seus desgraçados de merda, vocês receberam a marca dos pagões. Como vocês podem ser tão burro assim? Esfolem onde a marca está. Essa é a fraqueza, seus abestados. Mas ninguém consegue controlar seu corpo. Tá todo mundo sendo controlado. Vem até uns cortinha, falando, toma esse golpe por trás. E já metem um socão nas costas dele, fazendo ele voar muito longe. E na sua direção ao mesmo tempo, já vem vindo uma flechadinha de fogo, que acerta ele em cheio, fazendo uma grande explosão. Mas o Geovrik tá lá, ileso, falando, então, né, seu arqueiro de merda, essa situação não parece muito boa. Preciso mandar os sobreviventes de volta ao Império, mesmo que eu morra nesse processo. Já começa a usar todo o seu poderzinho, falando, venham, seus seres inferiores de merda. Mas é aí que ele já escuta um grito, glória para Leonhart. E uma grande luz já vai caindo no chão. E o Geovrik fica apenas analisando, falando, o que é aquilo? Quem é você, meu senhor da lança grandona? E o Pro tá falando, eu sou o rei de Leonhart Dracônia, Leon Dracônia Leonhart, passando a mão no cabelinho para mexer na franja. Enquanto isso, a Beatriz tá lá, em cima do cavalão de asas, um pombo, falando, deixando as rédeas comigo e pulando pra batalha. Isso é exatamente o que eu esperaria da vossa majestade, senhor carpeado, não é? Obrigada por me permitir segurar na sua rédea. 5 minutos antes, o Pro tá muito puto, falando, eles são como ratos. Mesmo se você continuar aniquilando para diminuir seus números, de alguma forma, eles continuam se multiplicando. E a Han dizendo, mesmo assim, esfolar crianças até a última morte é meio estranho. O Pro tá falando que o reino dos cavaleiros não são idiotas. O motivo do esfolamento é por causa das suas marcas. E a Han perguntando, como assim marca? É um símbolo da sua aliança com Deus Bestial. Eles recebem essa marca. E quando usam esse poder, a sua alma começa a ser corroída lentamente. A Han fala, então, eles não são diferentes dos demônios. E o Pro tá falando, mantenham essas coisas em mente. Sua mentalidade pacífica e ideais ingênuos dos direitos humanos não são úteis em batalhas cruéis.
O que nós precisamos de verdade é da justiça absoluta. E a Beatriz lá com seu pombinho falando: eu também deveria cumprir as minhas obrigações, né? Preciso matar aqueles pombos. Já começa a preparar todo o seu poderzinho. E vários círculos mágicos já ficam aparecendo no céu para matar pombo. Já fica falando: se afastem, seus seres de merda. E o Geovrik perguntando o quê? O rei de Dracônia? Que porra é essa? E o Pro tá pensando: as marcas dos inimigos estão funcionando, mesmo com o ataque dos Cavaleiros Templários. Isso significa que algo está errado com a lei divina do Senhor Geovrik. Fala: Cavaleiro Templário de Demera, nós precisamos superar essa dificuldade. E o Geovrik falando: eu concordo, mas por que você tá aqui? O Pro tá fica dizendo: primeiro, nós vamos precisar cortar a conexão entre esses idiotas, não é? Eu sou o rei de Dracônia, vim aqui para levar todos vocês para o paraíso. E o Geovrik nervoso falando: o quê? O que é isso? Porque o Santo Grau está numa coisa dessa? Por que ele está aqui? Prota já usa a sua grande lei divina, luz brilhante. E o que ela faz? Faz ficar brilhando mesmo, realmente, que o nome diz. E o Geovrik lá, nervoso, falando que, meu Deus do céu, isso é um grande poder divino. E o pessoal que estava machucado e tinha perdido o braço começa a se recuperar totalmente. E o pessoal que tinha sido controlado já começa a perder o controle mental. Já fica dizendo: isso dói. Esse é o verdadeiro milagre divino. Como ele não pôde perceber esse tempo todo que era disso que ele estava por fora? Poder divino. Minha criança, meu cavaleiro perdido. A deusa Demera já começa falando com ele, falando: vá ajudar o rei dos cavaleiros, ajude ele. Nessa mesma hora o Geovrik já falou: eu não tenho mais perguntas nem dúvidas, eu irei responder ao seu comando. Sobrou apenas a obediência para ele. E o Pro tá lá vendo ele chegando, falando: interessante, né? Fico contente que estamos no mesmo campo de batalha, Senhor Geovrik. E o Geovrik dizendo: eu lutarei ao seu lado, guardião do Santo Grau. E os dois ficam lá, um sorrisinho na sua cara. Todas as bestas mortas estão se reunindo em um único local, um hospedeiro, ao que parece que vai ser surgido. E a Hilde muito puta, falando: maldição, um cavaleiro desgraçado cuja alma está amarrada já é difícil o suficiente para se lidar, e agora me aparece isso. Já fica dizendo: ó, querido grande urso do ferreiro, eu sacrifico você aos seus escravos como uma oferenda. E o urso gritando: ai, desgraça, virei comida, vou te mastigar até não sobrar mais nada. E vários monstros continuam aparecendo. E a Beatriz já aparece falando: calma, meu Neng, eu vou abrir o caminho para vocês. E o pombo continua batendo suas asas, todo carpeado. Já começa a preparar uma grande magia, falando: todo mundo vai tomar. Grande profecia, olho da morte. Tomem esse golpe, seus otários. E um laser já vai saindo do seu círculo, destruindo metade do chão. E o pessoal que tava vindo naquela direção. E o bicho feio lá falando: Leonard, né, desgraça, você de novo, maldito. E o chão todo destruído. E o Prota falando: meus irmãos e irmãs, cavaleiros gloriosos e soldados leais, está na hora de punir todos os pagões malditos. No meio da florestinha tá Hilde correndo, toda correndinha, falando: merda, malditos monstros, aqueles cavaleiros templários malditos, aquele Geovrik desgraçado, já era complicado o suficiente. Então, de onde veio aquele rei leão desgraçado e aquela bruxa maldita? Mas ela já escuta alguém perguntando: pra onde você vai com pressa? Já fica toda amarradinha para deixar de ser otária. A Beatriz já aparece falando: isso aqui é chamado de pedra de mana. Ouvi que ela era um novo recurso que continha mana concentrada, que você pode ganhar através de caçadas em portais. Por outro lado, a taxa de produção desse portal era bem estranha. Elas estão por todo lugar, como se houvesse centenas de milhares ou até mesmo milhões de monstros mortos. A Hilde fica falando: e daí? A Beatriz fala que esse portal está em loop, não é? Assim como eu estava. Você não parece ser um demônio, mas está agindo como se fosse um. A Hilde fica falando: espere aí, ela sabe. A Beatriz fala que tem tantas perguntas para te fazer, você não vai escapar disso. E a Hilde pensando que
Ela sabe que eu não sou um NPC? Será que é isso? A Beatriz já fica muito pertinha falando, esse não é o tipo de poder que eu gosto. Mas eu não gosto de perder oportunidades, né? Já começa a liberar seu poderzinho. E a Hilde já fica falando, mestre, minha mestrinha. Mas já escuta uma voz. Você está nos decepcionando mais uma vez, não é, garota? Você não consegue mais reconhecer quem é seu verdadeiro mestre. As almas falando atrás dela, dizendo deuses. Mas a Beatriz continua. Sua escrava agora é minha, seus otários. O que você vai fazer, seus deuses de merda? E os deuses bicho ficam falando, sua raça maldita de prazer, eu vou te mastigar agora mesmo. E o céu já começa a ficar todo quebradiço. E a Hilde fica nervosa, falando, os deuses vão descer. Esse portal é o território do deus bestial. Eu sei que não são suas formas reais, mas se todos os deuses bestiais descerem, esse portal vai colapsar. E a Beatriz fica pensando, eu acho que isso é um pouco complicado, né? Tenso, parceiro. Depois disso, os pessoal que tinha tomado no rabo continua lá sendo tratadinho. E o Pro tá dizendo, eu sou o 11º rei de Leonard. Costumavam mencionar você e os outros cavaleiros frequentemente. Ele fica perguntando, você conheceu ele? O Pro tá fala, claro que sim. Ele está no paraíso dos deuses. E o Jorvik dizendo, é sério isso? A Han fala, você se lembra de algo, senhor? O Jorvik fala que não se lembra de nada. Nós só estávamos aqui para matar os bárbaros. Apenas isso. E a Han dizendo, vossa majestade. O Pro tá falando, calma, eles deveriam saber, diga a verdade para eles. Ela fica toda nervosinha sem entender. E fala, você e os outros cavaleiros não podem sair do portais. Vocês são todos apenas personagens restritos a esse local. E para fechar esse portal, nós precisamos te matar, senhor Jorvik. E ele fica lá, todo sentindo uma dorzinha. Já começa a sentir uma aura toda pesada no seu corpo. E fala, vossa majestade, parece que por um bom tempo eu não perdi nenhuma vez ainda. E o Pro tá falando, é o que parece, não é mesmo? Se você tivesse perdido, nós não teríamos nos encontrado aqui hoje. E o céu lá, todo quebradiço. E o pessoal gritando, eu vou te mastigar, desgraçado. Você em pedaços e cuspindo de volta. E uma boca toda estranha fica aparecendo no meio do céu. E o Pro tá perguntando, tem algum jeito de evitar essa merda? E a Hilde falando, não tem não. Esse portal já era de qualquer jeito. Os deuses bestiais usaram todos os seus poderes para destruir esse local. E o Pro tá falando, entendi. Então nós precisamos lutar. Não posso deixar Cavaleiros de Glória para trás, não é mesmo? A Beatriz fala, vossa majestade, eu não acho que seja uma sábia decisão enfrentá-los de frente. O Pro tá falando, não há outra escolha. Eles serão soltos no mundo se uma dungeon quebrar. E o Jorvik já fica analisando a situação, fala, não, espere um pouco. Eu ainda tenho um jeito, eu sei como fazer isso. Já começa a ficar olhando para sua mãozinha, falando, mãozinha da punheta. Já dá ali uma mãozada no meio do seu próprio peito. E o pessoal fica lá olhando aí, a Han toda nervosa. Falando o que, senhor Jorvik? O que está acontecendo? Jorvik fala que a condição para o fechamento do portal é que eu morra, não é mesmo? Por favor, recue e use seu poder divino para ajudar os vivos. Não há razão em lutar em um portal que vai desaparecer em breve, vossa majestade. Nessa hora, o Prota ficou todo se mordendinho. O Jorvik falando, meus irmãos e irmãs, a batalha final está em nossa mão. O rei de Dracônia representa a glória dos deuses, está aqui conosco. Então nós, os mortos, devemos nos sacrificar pelo bem do futuro daqueles que ainda vivem. Pergunta se vocês todos ainda estão comigo. Os cavaleiros já começam a ficar se preparando. E o Prota lá fica todo putelinho vendo aquilo. Eles já vão todos tirando seu coração, que é um cristal de mana. E o Prota fala, a lealdade de vocês me envergonha. Vocês me deixaram um grande dever para trás. O Jorvik falando, vossa majestade, eu tenho mais um favor para pedir. Por favor, espere um pouquinho. Já fica todo envergonhadinho. Fala, querida deusa Demera, por favor, ouça minha prece. Já fica usando o seu machadinho, falando, escolhido por Demera e leal ao rei de Leonard. Através desse martelo, eu transmitirei todos os meus poderes. Já fica sugando toda a energia de todos os outros cavaleiros. E o seu machadinho fica todo brilhantinho. E entrega ele pro Leon, falando, por favor, pegue isso, majestade. Até que alguém mereça esse martelo e apareça na sua frente. Por favor, segure ele.
Prota fala que não sabe se existe alguém que consiga segurar esse martelo tão bem quanto a você. Pode deixar comigo. Geofric fala que foi uma honra e uma glória lutar ao lado de vossa majestade. Prota fala que nunca vai esquecer sua honra, senhor Geofric. E todos eles já começam a ir andandinho embora. Geofric já fala: minha cavalaria, essa vai ser minha última ordem. Protejam o rei até que o último de vocês caiam. Uma vida honrada, que a bênção dos deuses estejam com vocês. E o Prota lá sem expressão nenhuma, falando: todos recuem agora mesmo. E já vão indo embora, e nem dão aquela olhadinha para trás. E o Geofric vendo seus soldados fala: meus parceiros, a gente vai tomar. Eu, Geofric, já matei mais de 10 mil inimigos, já derrotei mais de 5 milhões de inimigos como cavaleiro de guerra. Já protegi a minha terra contra 300 mil orcs e fui vitorioso na batalha contra o chefe Ogro. A deusa Demeira nos protegeu e a deusa Ariana cuidou de nós. Nós trouxemos alegria para os petos. Eu sou o cavaleiro todo-poderoso de Montreal. Eu sou Geofric, o cavaleiro templário da vida e da fertilidade. Vamos, meus irmãos, hoje nós morremos por uma justiça. Que os deuses estejam conosco. Já começam a todos se prepararzinho para a batalha, dizendo que a glória estejam com Leonard. E já vão indo para cima. E a Han falando: vossa majestade, bora, para de ficar olhando para trás. E o Prota diz que já mandou todo mundo sair, não precisam esperar por mim. E a Han fala que achou que deveria assistir até o final. O Prota fala: se você quer ficar, então fique, né? E a batalha tá lá ocorrendo, porrada aqui, porrada ali, e o Prota apenas observando, com um grande martelo grosso e veiudo na sua mão, falando: ainda não tá na hora, deixa eles continuarem, ainda não chegou o momento certo, ele ainda consegue. E o Geofric lá, todo marombão, falando: vamos galera, acabar com todo mundo, toma, poder do cavaleiro templário. E o Jaé todo de boca aberta, falando: caramba, que porra é essa? O que tá acontecendo? Está doendo? Fica gritando o monstro todo feio, não dá nem pra ver que bicho é esse. E o Prota lá, todo irritadinho, muito puto da vida, dizendo: senhor Geofric, você finalmente acendeu, né? Fica muito puto da vida, dizendo: seus desgraçados, vocês irão pagar por isso, os malditos. A besta que vocês adoram irão morrer de forma mais cruel e violenta e deplorável possível. Chama todo mundo, falando: bora, tá na hora de voltar. Os cavaleiros templários trazem resultados com as leis divinas. As palavras que este guardião do Santo Grau acabou de proferir terão alguma influência no futuro? E o Prota tá dizendo: eu me lembro bem de hoje, eu nunca vou esquecer. Essas palavras serão materializadas através de ações deste rei cavaleiro. E acabou! Aqui finalmente acaba a primeira temporada. Já era!